Hoje vamos reagir a... Olha o barulho. Não, o barulho é sobre Nosferatu, a palavra de Netuno. Episódio. Então deixa o like, não deixa o like, deixa eu deixar o like. Pronto, agora bora pro vídeo. Se inscreve aqui, tá? Bora lá. Olá! Eu tô aqui no meu horário de almoço, nesse belíssimo dia de Halloween. E lembrei que eu tenho um excelente convite a fazer a todos vocês. Vocês sabiam que por apenas R$ 4,99 vocês podem ajudar imensamente no apoio da Palavra de Netuno? E de quebra, ainda ver erros de gravação, ter seu nickname no final de cada vídeo e até mesmo ter acesso antecipado a vídeos extras do canal. Além disso, vocês terão emojis exclusivos do canal e tridentes coloridos que mostram há quanto tempo vocês são membros. Aproveite esse maravilhoso Dia das Bruxas para se tornar membro do Clube da PDN. E agora, fique com esse papo macabro. E rapaz, eu sei a história do Nosferatu. Que medo. Olá, povo da Terra e do Mar! Acharam que esse vídeo seria mudo? Pobres tolos! E ele não é monocromático também. Um, dois, três, vivo, faz. Pessoal, eu já tive muitas motivações pra falar do Nosferatu aqui, principalmente em 2022, já que além do episódio de Bob Esponja que ele aparece pela primeira vez ter completado 20 anos, o próprio filme do Nosferatu completou 100 anos de existência naquele ano. Caralho. Só que eu acabei deixando passar, eu peço perdão por isso. Mas nesse Halloween chegou o grande dia, o momento... E uma coisa que eu vou começar aqui falando o seguinte, cara. Vocês acham bom o Nosferatu meio ter virado um personagem de Bob Esponja, dizer assim? Como assim, Celso? Ele participa das histórias, tem as piadinhas dele, outro tal. Cara, que todos estavam esperando. Hoje vamos falar de um dos episódios mais bem avaliados da história de Bob Esponja. Episódio que nos cativou com sua atmosfera macabra, com suas referências a filmes e histórias de terror, e com dois personagens que jamais serão esquecidos por nós. Com vocês, o episódio Turno Macabro. Zé do Picadinho, Nosferatu. Cara, esse episódio é muito bom, cara. Turno Macabro. Turno Macabro. Ai, caralho. Nesse episódio, escrito pelo Jay Lander, Mr. Lawrence e até pelo criador de Phineas e Ferb. Nesse episódio, escrito pelo Jay Lander, Mr. Lawrence... O Mr. Lawrence é o... E até pelo criador de Phineas e Ferb, o seu siriguejo decide criar o turno da noite pro Siri Cascudo, pra felicidade do Bob Esponja, dos fregueses, do bolso do seu siriguejo, mas pra infelicidade do Lula Molusco. Está pronto para o trampo, Lula Molusco? Não. Ótimo, porque temos fregueses! Toma. Bata o mais forte que puder. O Bob Esponja se sente confiante nessa noite. Ei, Lula Molusco, adivinha só? Estou Eu não faço à noite. Olha É pra só mim, então limpando o banheiro. à À noite. noite. Ai, eu queimei a minha mão. À noite. Até o momento em que ele tem que jogar o lixo fora e ele fica apavorado em ter que sair à noite. Quem nunca fez isso? O medo de ir pra algum lugar só vai ligeiro. Não, consegui fugir. Com o Bob
Esponja amedrontado, o Lula Molusco vê a oportunidade perfeita de contar uma história fantasmagórica pra ele, com muitos detalhes grotescos. Você não se lembra? Deu em todos os noticiários. Me conta, me conta. Não. É melhor não contar. Isso estragaria o turno da noite para você. A história do famoso Zé do Salgadinho, quer dizer, Picadinho. O moço rangedor, o caroço, o moço redor. Quer dizer que você nunca ouviu a história do famoso Zé do Picadinho? Famoso Zé do Salgadinho. Não, do famoso Zé do Picadinho. O famoso Zé do Picadinho, ou como é chamado no inglês, The Hash-Slinging Slasher, é basicamente uma paródia dos assassinos de filme slasher, um subgênero do terror que teve sua era de ouro e prata entre 1974 e 1995. É aí que veio o Jason. Nesses anos, conhecemos slashers como Jason de Sexta-feira 13, o Freddy Krueger de Hora do Pesadelo, que inclusive foi citado na dublagem brasileira do episódio Bob Esponja vs a Máquina de Fazer Hambúrguer. A história de hoje é mais arrepiante do que do Freddy Krueger. É do Bob Esponja versus a Máquina de Fazer Hambúrguer. Só que na versão original, o Pat não fala do Freddy Krueger, mas teria sido bom. Today I'll be spinning a tale you won't soon forget. It's called SpongeBob SquarePants versus Porque tinha que rimar. Ah, entendi. the Patty Gadget. Naqueles anos, também conhecemos o Michael Myers de Halloween, Chuck de Brinquedo Assassino, e até depois da Era de Prata vimos a conhecer um slasher clássico, o Ghostface de Pânico. Esse estilo de serial killer criado pelos filmes slasher inspiraram e foram a base de paródia pro famoso Zé do Picadinho. É o famoso Zé do Picadinho. Pelo que o Lula Molusco fala na história, há 3 sinais que indicam que o famoso Zé do Picadinho está se aproximando. Primeiro, A luz vai ficar piscando sem parar. Eita, poxa! segundo, O telefone toca e não vai haver ninguém lá. Hã? e terceiro... Alô? O famoso Zé do Picadinho vem no fantasma do ônibus que atropelou ele. Eita, poxa! Não tem ônibus. As luzes piscando é uma clara referência a histórias clichês de fantasma. O telefone tocando pode ser uma referência ao próprio filme Pânico, em que o Ghostface liga para suas vítimas antes de... bem, matá-las. A parede espelhando gosma verde, que acontece quando o Lula Molusco já tá assustado. As paredes estão zoando gosma verde. Espera. Não, espera, ela sempre fazia isso. Deve ser uma referência ao filme Terror em MTV, de 1979, em que as paredes da casa do filme começam a sangrar. O famoso Zé do Picadinho, Bateu na como na paleta. história que o Lula Molusco conta, era um cozinheiro no Siri Cascudo. E aí, numa noite, quando ele estava cortando o hambúrguer, aconteceu. Ele esqueceu o molho secreto. Não, ele não esqueceu o molho secreto. Por acidente, ele decepou a própria mão, mas substituiu ela por uma espátula enferrujada, até ser aleatoriamente atropelado por um ônibus. E aí, foi atropelado por um ônibus e no enterro, ele foi demitido. E pelo dia em que o Lula Molusco está contando essa história ser terça-feira, ele diz que toda terça-noite, o fantasma do famoso Zé do Picadinho vai pro Siri Cascudo com sua mão de espátula em busca de vingança. Esse negócio da mão de espátula é bem legal, porque existe uma lenda urbana sobre um assassino chamado o Homem Gancho. Sendo breve, algumas versões da lenda contam que um casal está no meio da floresta em seu carro, e eles escutam no rádio que um paciente com um gancho no lugar da mão fugiu de uma instituição psiquiátrica. Fizeram até um filme baseado nessa lenda. O filme de 97, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu não me surpreenderia se os roteiristas tivessem usado essa história, ou até esse filme, como base para a criação do famoso Zé do Picadinho. Até porque Bob Esponja faz referências históricas de lendas e folclores a rodo. Podemos ver nos extras do primeiro DVD de Bob Esponja o próprio Jay Lender fazendo pitch no storyboard do Turno Macabro, fazendo as vozes e tudo. First, the lights will flicker on and off, on and off. Next, guy walks up, dude, can I have some ketchup? Here you go. Inclusive, nesse storyboard que ele tá fazendo pitch, podemos ver uma fala do Bob Esponja que não se encontra no episódio.
Quando o Lula Molusco revela que a história que ele contou era apenas uma brincadeira, o Bob Esponja responde, mas e quanto a eles? E isso é uma cena cortada do episódio em que vários peixes secundários apareceriam segurando itens perigosos e mortíferos. Uma piadoca só pro Lula Molusco dizer que ninguém está segurando uma espátula. O episódio acaba com o Bob Esponja e o Lula Molusco apavorados com a chegada do famoso Zé do Picadinho, que se revela sendo apenas um candidato a emprego no Siri Cascudo. Posso me candidatar a um emprego? Eu trouxe minha própria espátula. Eu liguei antes, mas desliguei porque eu estava muito nervoso. Só que então, o Lula Molusco questiona. Espera aí. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? E aí, somos apresentados ao verdadeiro terror das nossas infâncias. O Nosferatu! Pessoal, eu sei que o Nosferatu, na verdade, se chama Conde Orlok no filme original de 1922. Mas o título do filme é Nosferatu, então ficou. Mas, cara, como Nosferatu é um nome aterrorizante, 10 vezes mais que Conde Orlok, se me permitem dizer. Nosferatu é basicamente uma palavra romena que significa vampiro. E como sabemos, o Nosferatu é um vampiro. Quer dizer, o Conde Orlok é um vampiro. Nosferatu, de 1922, dirigido por F.W. Murnau, é um filme mudo do expressionismo alemão. Um movimento artístico que aconteceu na pintura, literatura, escultura e, é claro, no cinema, dando origem às bases dos gêneros de filme de terror. Em 2022, o filme Nosferatu completou 100 anos de existência, o que é um marco histórico para essa que é uma espécie de adaptação alemã do livro Drácula de Bram Stoker. Acontece que o Bram Stoker é uma espécie... Peraí, eu vou pegar um suco e eu já explico. Eu vou explicar assim, peraí. Bem, não tinha mais. A história é a seguinte. Ele tinha esse personagem, queria fazer um filme do Drácula, só que ele não pediu porque não tinha os direitos, e o cara que criou não queria fazer. Então, ele teve que dar uma pitada, um jeito diferente. Então, a ideia minha é que o vampiro... Stoker já havia falecido na época que o filme do Murnau estava em desenvolvimento. E a esposa dele era muito rígida quanto a adaptações dessa obra. Por causa disso, Murnau até manteve a estrutura original, mas fez uma série de mudanças criativas para burlar as questões legais que envolviam a propriedade intelectual da família Stoker. Essas mudanças acabaram sendo fundamentais para a criação e popularização do personagem Conde Orlok como o conhecemos hoje. O mito criado pelo filme reflete o contexto histórico envolto nele. Enquanto o Drácula de Bram Stoker era um aristocrata sedutor digno da Inglaterra vitoriana em que ele foi criado, o Nosferatu era um monstro pestilento, uma praga. Conde Orlok era estranho, perturbador e opressor. Isso refletia alguns medos da sociedade alemã na época, já que o filme foi feito lá. A Alemanha estava passando pelos traumas deixados pela Primeira Guerra Mundial e pela pandemia da gripe espanhola. Esses sentimentos foram materializados no filme, que se tornou um dos maiores ícones do cinema expressionista alemão. Por ser um filme bem antigo, é difícil encontrar uma versão fiel ao que era quando ele lançou. Só que ainda assim, remasterizada para ter uma boa qualidade. Os filmes mudos lançados naquela época costumam ter muitas discrepâncias em questão de velocidade, frame rate, trilhas sonoras e até mesmo as cores. Algumas versões são completamente em preto e branco, enquanto outras, apesar de ainda serem monocromáticas, utilizam cores para sugerir o horário que se passa a cena, como amarelo para o dia e azul para a noite. O filme Nosferatu se trata da história de um corretor de imóveis recém-casado chamado Thomas Hutter, que é enviado pelo seu chefe, Hernok, para uma região remota da Romênia, onde ele deve se encontrar com um cliente que deseja comprar um imóvel na sua cidade, a fictícia Wiesburg. O jovem Hutter se envolve em uma espiral de eventos tenebrosos quando descobre que o cliente, Conde Orlok, se trata de um ser nefasto e assustador, que viaja para Wiesburg em busca de Ellen, esposa de Hutter. A cena do Nosferatu no episódio Turno Macabro de Bob Esponja, na verdade, está no filme de 1922. Só que eles reanimaram ela pro Conde Orlok estar acendendo e apagando as luzes no interruptor. Nessa cena, o Hutter acabou de descobrir que o Conde Orlok é, na verdade, um vampiro e está se escondendo dele. Acabou de descobrir que o Conde Orlok é, na verdade, um vampiro. A noite, Nosferatu.
e está se escondendo dele, quando o Orlok aparece de forma medonha na porta. Sinceramente, esse é um dos filmes de terror mais perturbadores que eu já vi, e o fato do filme ser mudo só intensifica isso. É uma obra de arte. E apesar do filme ter sido processado pela Florence Stoker, esposa do autor de Drácula, e muitas cópias terem sido destruídas nesse processo, é uma ótima coisa que ele não se tornou Lost Media. Por muitos anos, Nosferatu foi praticamente esquecido, mas após a Segunda Guerra Mundial, com a redescoberta do filme, tivemos a oportunidade de conhecê-lo e torná-lo um clássico de cinema. Inclusive, no ano de 1979, tivemos não só um remake de Nosferatu do diretor Werner Herzog, como também uma referência visual ao Conde Orlok no filme Silent Slot. Já nos anos 2000, fizeram o filme metalinguístico A Sombra do Vampiro, com John Malkovich no papel do diretor de Nosferatu, F.W. Murnau, e o William Dafoe no papel de Max Schreck, o ator que viveu o Conde Orlok. Esse filme cria a alegoria de que o Max Schreck era realmente um vampiro nas filmagens de Nosferatu, e é muito legal ver o embate dele e do diretor. Why him, you monster? Why not the script girl? The script girl. I'll eat her later. E como sempre, o William Dafoe está espetacular. E chegando em 2002, recebemos um presente no VHS e DVD Bob Esponja e seus amigos em Confusões Aquáticas, que continha o episódio O Turno Macabro antes mesmo dele lançar na televisão americana. Como mencionei, o Nosferatu aparece no final desse episódio, mas ele quase não apareceu, já que graças a uma cena deletada, outro personagem apareceria em seu lugar. No momento em que o Bob Esponja está zoando sobre fazer coisas à noite, ele iria falar que está entregando a correspondência à noite para um personagem chamado Floorboard Harry, ou sei lá, Harry da Tábua. E no final seria esse personagem que estaria apagando as luzes do Siri Cascudo, o Floorboard Harry. Não é tão legal. Mas ainda bem que foi o Nosferatu, e que bom que esse personagem aparece em Bob Esponja para nos apresentar a esse filme, que na época tinha acabado de entrar em domínio público uns anos antes. É como o diretor Robert Eggers, que realizou filmes como A Bruxa e O Farol, disse em uma entrevista: desenhos que apresentam a arte e a cultura para um público jovem são sempre muito bem-vindos. There was a show called Muppet Babies Vai falar do Nosferatu hoje em dia? when I was a kid that would play little clips of like Lon Chaney's Phantom of the Opera. That weird cartoon like gave me exposure to a lot of movies that like I watched when I was a little older. E ele inclusive agradece a Bob Esponja por essa exposição do filme de 1922, já que ele é o diretor do novo filme de Nosferatu, que lançou em 2024. Ele realizou uma adaptação bem fiel, apesar de ter basicamente 5.000 vezes mais orçamento para fazer esse filme, comparado ao original. Claro, ele acrescentou alguns detalhes e personagens coadjuvantes, mas manteve a essência do original. Além disso, a caracterização dos personagens e cenários são bem historicamente precisas. Inclusive o bigodinho do Nosferatu. Sim, o Conde Orlok é uma criatura monstruosa, e o ator Bill Skarsgård teve de passar por horas e horas de maquiagem. Mas nesse filme, ele tem um cabelinho e um bigode, diferente das últimas aparições do personagem na mídia. O bigode é sinistro e dá um olhar geral muito mais de um aristocrata decadente ao Conde Orlok, além de ser historicamente acurado se pensarmos em relação a nobres do leste europeu no século XIX. A caracterização no filme tá fantástica. Por essas e outras, ele foi indicado a 4 Oscars, sendo que 3 desses Oscars foram focados na direção de arte. Algo muito legal desse filme é que o William Dafoe, que já havia trabalhado com Robert Eggers em O Farol, foi o Nosferatu em A Sombra do Vampiro, e ele retorna para esse universo aqui como um professor, que é o Van Helsing desse mundo. É engraçado porque o William Dafoe era o vampiro vilão no último filme do Nosferatu, e agora retorna como o homem que sabe como derrotá-lo. Inclusive, um artista chamado Navalta GFX fez uma pequena animação como meme, parodiando o novo filme do Nosferatu com os personagens de Bob Esponja, e ficou sensacional. Nosferatu. Tá longe. É o susto longe, não me alcança. Sabia! Aproveite o 11 do 11 da Black Friday do Mercado Livre. O 11 do 11 já tá no ar. Abre a barra. Travou, esperar.
Ô, droga. Só assim, galera. Tática do Honor. Só isso aqui. Ó, não vou mais gravar. O Conde Orlok, ou o Nosferatu, é relembrado até os dias de hoje, em séries animadas como Os Simpsons, Hora de Aventura, em videogames como Nosferatu de Super Nintendo, Red Dead Redemption 2, e até mesmo em um minigame no jogo de DS Truth or Square, de Bob Esponja. Seu nome é utilizado até mesmo no RPG de mesa Vampiro a Máscara, já que no universo do jogo há vários clãs diferentes de vampiros, um deles sendo o clã Nosferatu. Por experiência própria de quem já jogou Vampiro à Máscara como um Nosferatu, eu posso dizer que o roleplay é uma experiência diferente, imersiva e bem legal. E eu também queria deixar claro que o meu Nosferatu quebrou o jogo, o mestre da mesa pode confirmar. É verdade, destruiu a campanha e tudo que eu havia construído. Não vamos falar disso mais. Agora, as aparições do Nosferatu em Bob Esponja não se resumem ao episódio do Turno Macabro. Não. Ele apareceu muito também. Meia-noite. Quem tá aí? Provavelmente são crianças atrás de doces. Esperem um minuto! Ô, lacre! Bom, se eu der assim, eu vou ficar puto. Não ficar nenhum. Se der assim, eu vou ficar puto. Tô bolado, cara. Vai tomar nos olhos. Tá longe, velho. Com medo. Ah, não! Veio da Transilvânia? Devem ser as canecas do Bob Esponja que eu encomendei da Romênia. Não, quero ser feliz, ó. Mano, fala, se der você fica puto. Tá, como é que eu vou abrir essa caixa? Já sei! Com essa tesoura! Mas como é que eu vou abrir essa tesoura? Já sei! Com essa tesoura! Mano, se der assim. O Nosferatu! Vá! Vamos continuar. O Nosferatu apareceu em mais episódios de Bob Esponja, além do Turno Macabro. Na 11ª temporada do desenho, o episódio... Muito bom esse episódio. O Hambúrguer da Noite nos foi apresentado. Um episódio sinistro que faz parte do evento The Tidal Zone, que são basicamente episódios mais estranhos de Bob Esponja. Nesse, o Bob Esponja e o Patrick vão pro Siri Cascudo no meio da madrugada, só pra encontrar o restaurante de uma forma totalmente diferente do habitual, com peixes da Fenda da Pedra e monstros bizarros. E claro, essa era a oportunidade perfeita pra trazer de volta o Nosferatu, já que o Turno da Noite no Siri Cascudo não é algo que se vê em muitos episódios. Só que aqui o Nosferatu não foi feito com frames do porque ele tava de noite, Depois que eu tava esperando a vez dele mandar o trabalhador dele. Original de 1922. Pois como o roteirista de Bob Esponja Cass falou no Facebook, eles não puderam utilizar imagens do filme, pois uma empresa europeia detinha os direitos do Facebook do filme original de
vê em muitos episódios. Só que aqui o Nosferatu não foi feito com frames do filme original de 1922, pois como o roteirista de Bob Esponja, Cass, falou no Facebook, eles não puderam utilizar imagens do filme, pois uma empresa europeia detinha os direitos autorais. Provavelmente a Fundação Friedrich Wilhelm Murnau. Olha, eu não quero me aprofundar muito sobre direitos autorais, porque é um assunto extremamente complicado, mas basicamente, algo só se torna domínio público 70 anos após a morte do autor da obra. Devido a falhas na renovação dos direitos autorais nos Estados Unidos, Nosferatu se tornou domínio público lá em 1998, enquanto na Europa isso aconteceu apenas em 2002. Só que ainda assim, o filme não era de domínio público globalmente. Isso só foi acontecer em 2019, mas restaurações do filme ainda são protegidas por direitos autorais. É confuso, mas o importante é, o filme se tornou domínio público globalmente em 2019, enquanto essas gravações, sessões de fotos do Nosferatu pro episódio Hambúrguer da Noite rolaram em 2018. Pegar imagens, fotos, cenas ou estilos do filme original para colocar no desenho poderia dar problemas de direitos autorais, como poderia não dar. Os produtores de Bob Esponja simplesmente não quiseram arriscar, apesar de terem feito isso no episódio Turno Macabro. Então, ao invés de usar estilos do filme de 1922, eles contrataram o ator Alexander Ward, conhecido por interpretar personagens e criaturas monstruosas altamente maquiadas em séries e filmes. O mais interessante disso é que o Alexander Ward fez o Nosferatu em Bob Esponja em 2018 e no ano de 2024 saiu o remake do filme Silent Slot, do qual ele interpretou o vilão principal, Barlow, que é o mesmo vilão nosferatesco do filme original. Loucura! Sabe o que é mais louco? No ano de 1979 saiu o remake do filme do Nosferatu e o filme original do Silent Slot. E em 2024 saiu um remake de Nosferatu e um remake de Silent Slot. No mesmo ano. É louco. É louco, o mundo é louco. As cenas do Nosferatu do Alexander Ward foram todas capturadas em tela verde, e acredito que eles fizeram o máximo de ângulos, poses e enquadramentos possíveis, já que não há registros de que eles tenham feito uma sessão novamente com o ator. E faz mais sentido, economicamente falando, maquiá-lo uma vez em uma diária e capturar o máximo de conteúdo possível, já que o personagem é um live action animado no desenho. Depois do episódio O Hambúrguer da Noite, o Nosferatu só viria a aparecer novamente na 13ª temporada, e nessa ele tem diversas pequenas aparições. Aparentemente, os produtores, após uma temporada inteira, pensaram que seria uma boa reutilizar as footages tiradas em 2018, e usaram até que de forma caótica, já que o Nosferatu aparece em 6 episódios só nessa temporada. Só que o episódio que ele tem mais destaque é o Lula Ferato, do qual o Lula Molusco e Bob Esponja precisam entregar a correspondência dele, que acabou sendo entregue errado na casa do Lula Molusco. Cala a boca! Cala a boca! Esse episódio tem referências excelentes ao filme original do Nosferatu e uma arte linda. Quer dizer, olha só essa colina do castelo e a cidade ao lado. Tem até um navio naufragado para dar aquela lembrada de que ainda estamos no fundo do mar. Todo esse visual monocromático tá maravilhoso. Apesar da animação e da arte do episódio estarem no ponto certo, ele ainda peca muito em questão de ideias e roteiro. Olha, não é que eu não goste que o Nosferatu tenha retornado no desenho. Na verdade, eu acho muito legal todo o empenho em trazê-lo de volta, com as gravações, armazenamento de stock footage e tudo mais. Mas o Nosferatu, em sua primeira aparição no Turno Macabro, subverte a expectativa do espectador. É uma piada que foi carregada ao longo de todo o episódio, com as luzes acendendo e apagando, até ser utilizada como punchline. É verdadeiramente uma piada genial, breve, que não só não atrapalha, como gera todo um mistério sobre aquele personagem ali, o que é fantástico. Mas alguns mistérios são muito mais legais quando se mantém misterioso. A ansiedade por saber mais e descobrir o que diabos o Nosferatu tá fazendo no Siri Cascudo pode existir. Mas quanto mais vontade você sente sobre algo, maior pode ser a decepção em ter aquilo nas mãos. E é pior ainda quando os roteiristas não sabem o que estão fazendo. O episódio Lula Ferato é bom, assim como o episódio O Hambúrguer da Noite é bom também.
mas eles não fazem justiça ao Nosferatu que vimos em Turno Macabro. Inclusive, em alguns pontos, até fazem piadas estranhas com ele. No episódio Lula-Ferato, o Nosferatu tenta atacar o Lula Molusco e o Bob Esponja, pra no final ser revelado que ele só queria entregar uma encomenda deles. Mas isso não faz sentido! Não fez sentido quando eu assisti da primeira vez, não faz sentido agora. Ele literalmente tenta dar uma mordida no Lula Molusco. Se ele não tava só tentando assustar eles, então o que foi isso? Se o Slap dissesse que o Nosferatu gosta de fazer pegadinhas com seus hóspedes, apesar de ser algo muito batido, faria mais sentido do que só dar a desculpa de que ele queria entregar a correspondência deles. E o Slap é outra parte ruim e confusa desse episódio. Esse personagem aparece como um servo devoto ao Nosferatu, sendo que ele às vezes nem é isso, e sim apenas um esquisitão da Fenda do Biquíni. É difícil discernir quando ele é o servo do Nosferatu e quando ele é apenas esse otário que aparece direto em The Patrick Star Show. Tem até alguns episódios dedicados a ele, como o episódio irmão de Lula-Ferato, A Viagem de Slap, que inclusive traz mais referências do expressionismo alemão, com o personagem Dr. Calamari, que é uma referência ao filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. O episódio Lula-Ferato até faz referência a outro filme clássico, O Fantasma da Ópera, de 1925, que não é um filme do expressionismo alemão, mas tem influências dele. Mas o Nosferatu até faz algumas aparições em The Patrick Star Show e é um dos campistas de Camp Coral, aparecendo pela primeira vez no episódio Cabana das Curiosidades, da primeira temporada, como o Kid Ferato, sendo visto depois em mais uns 15 episódios. O último episódio do Nosferatu em Bob Esponja foi o The Creepy Crab, da 16ª temporada, em que ele demite o Slap, que vai parar como funcionário do Siri Cascudo, e o Nosferatu até aparece todo acabado no final. Eu já vi esse episódio, é Eu muito acho bom. legal como o Nosferatu tá sempre em preto e branco, e com um filtro de filme antigo, e eu não acho que esse personagem seja ruim de forma nenhuma, apenas mal utilizado. Eu sempre gostei do Nosferatu em Turno Macabro, e assim como vocês, tinha essa ansiedade em vê-lo novamente, em entender seu mistério, de que ele fosse um personagem recorrente. Mas agora que eu tenho isso em minhas mãos, eu não sei se eu gosto tanto assim. A ânsia de ter e o tédio de possuir. E eu acho que eu vou ter que me livrar desse Nosferatu. Nosferatu? Alô? Nosferatu! Eu acho que ele morreu. Calma, espécie. Peraí, então você trouxe minhas canecas da Romênia? Eu trabalho de carteiro na Transilvânia. Por favor, não me machuque. Ah, que isso! Muito obrigado! Meu abraço, moleque. Ficaram bonitonas aí. Mas espera um pouco que eu não tô enxergando nada. Eu entendi. Ô, droga. Não quero um café lotado, não, pô. Estou traumatizado. Eu vou lidar com isso depois. Tá bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, fui.